Assim que você abre o Scribus pela primeira vez, você vai encontrar essa janela de criação de um documento novo. Então vamos abordar aqui, vamos ver como é que funciona a parte de configuração de um documento novo no Scribus. Primeiro você vai escolher o layout do seu documento, você pode escolher aqui uma página simples, uma página dupla, que vai ser visualizada lado a lado. Você vai visualizar uma página tripla ou uma página quádrupla. Não confundir isso daqui com folder. Na verdade, isso aqui é só o layout de organização das páginas uma ao lado da outra. Aqui na página simples, por exemplo, que é o que nós usamos para a maioria dos documentos, se você quiser uma impressão simples, apenas uma folha atrás da outra, se você estiver fazendo uma apresentação que vai ser exportada como PDF, na última aula eu mostro como é que você faz para fazer como é que você faz para exportar PDFs com transições, por exemplo. Você tem a opção de escolher aqui o tamanho da sua folha. Então veja, por exemplo, que nós temos aqui folhas A3, A2, A1, caso você esteja trabalhando com um formato que vai ser impresso depois, em formatos, por exemplo, de desenho técnico, padrão ABNT. Então, eu tenho aqui, por exemplo, padrão A2. O que é esse PT que fica aqui do lado da largura e altura? Isso aqui é a unidade padrão que é usada, que se chama pontos. Em impressão, você vai encontrar muitos softwares de impressão que trabalham com pontos e picas. São padrões de impressão muito antigos que algumas gráficas e algumas impressoras ainda usam. Se você quiser usar algo mais moderno e que nós tenhamos mais familiaridade, eu recomendo passar para milímetros. Aqui você vai visualizar o tamanho em milímetros da largura e altura de uma folha A2. Você pode controlar aqui qual é a orientação da sua folha, se é retrato ou se é paisagem. O número de páginas, esse é um diferencial grande do Scribus e que eu vou mostrar depois como é que você faz para fazer o gerenciamento dessas páginas. O número de páginas aqui do Scribus é muito importante porque ele permite com que você determine aqui que você quer um documento, por exemplo, com 50 páginas. Você sabe que você vai ter 50 páginas nesse documento, então ele já cria algo preparado para que você faça esse tipo de configuração. Aqui em caixas de texto automáticas, eu vou mostrar numa aula posterior como é que você faz para inserir essas caixas de texto. Por que ele está chamando aqui de caixas de texto automáticas? No Scribus é possível criar essas caixas de texto de maneira que elas criem colunas. E caso você encha uma coluna, ele passa automaticamente o texto para uma coluna seguinte. Então, por exemplo, se você estiver criando um livro ou um documento técnico de um projeto que você sabe que vai ter 20 páginas, o que geralmente nós fazemos é escrever esse documento em outro lugar, esse texto em outro lugar, por exemplo, no LibreOffice, ou então você pode usar texto puro, e ou copiar e colar, ou então importar esse arquivo para o Scribus. Se você não criar caixas de texto automáticas, você vai precisar colar em todas as folhas o seu documento. Se ele tiver 50 folhas, são 50 páginas que você vai ter que fazer essa cola. Ao criar caixas de texto automática, o Scribus já vai fazer toda a configuração para você, deixando pronto e conectadas todas essas caixas de texto. Então, por exemplo, eu vou criar um documento aqui, depois eu volto a mostrar essa caixa. Eu vou criar aqui, por exemplo, 3 colunas e dou um OK. Observe que ele criou aqui 3 colunas de texto. Todas as minhas 10 páginas têm 3 colunas de texto. Quando você cria essas colunas de texto automáticas, significa que se você colar um texto aqui, ele flui automaticamente para a próxima e assim por diante. Quando terminar o texto aqui, ele pula para a próxima página e esse documento em particular, ele tem 10 páginas com essas colunas de texto automáticas. Então é para isso que serve essas colunas automáticas. Vamos voltar aqui para a nossa página A2. Unidade padrão milímetros. Aqui você tem as margens. Então você vai observar aqui que você tem a margem da esquerda, direita, superior, que é exatamente essa margem aqui da folha. Essa margem é uma margem de segurança para que você não coloque nenhum gráfico, nada relacionado ao seu documento muito próximo da borda, porque geralmente na impressora isso vai ser cortado. Se você criar um documento usando uma ferramenta aqui chamada Sangria. Sangria é um termo gráfico em que você vai criar uma outra borda para fora dessa borda da folha, em que na gráfica esse material vai ser cortado. Então essa é a sangria da página.
Use Sangria sempre que você precisar criar um documento, por exemplo, uma imagem ou um material de marketing em que você quer usar a folha toda, chegar até a borda mesmo da sua folha. Você vai ter segurança, por exemplo, de que com a Sangria você vai poder passar um pouquinho da margem e na gráfica eles vão ter como cortar esse material. Toda vez que você tiver essa corrente, significa que você vai manter as mesmas proporções. Então você pode trocar aqui um valor, por exemplo, para 12 e todos eles mudam para se adaptar, ou melhor, respeitando a mesma proporção. E caso você queira já fazer uma impressão direta do seu próprio computador, se ele estiver conectado e estiver configurado para essa impressora, você pode usar aqui as margens da impressora. O Scribus vai tentar puxar essas informações direto das configurações da sua impressora. Então, é assim que nós criamos documentos aqui no Scribus. Deixa eu criar com página dupla. Na página dupla você ainda pode determinar se o seu documento começa na página da esquerda ou na página da direita. Então, criei um documento duplo aqui, com visualização dupla. Veja que o primeiro ele cria de maneira individual e os próximos ele vai fazendo de 2 em 2. Foi um documento com 5 páginas.